Muito bem, notícia da hora, né? Dica de saúde, a gente traz aí o nosso Papo 110, né? Toda quarta-feira a gente traz sempre na programação por aqui o nosso Papo 110 com o Rafa Kuhn, né? Sempre falando aí, trazendo dicas de saúde, respondendo as dúvidas que o pessoal deixa aí nas redes sociais. E hoje não podia ser diferente, né? A gente vai falar aí de Novembro Azul, né? Bom dia, Rafael. Muito bom dia, Tirolim, bom dia, ouvintes da Rádio Princesa. Mais uma quarta-feira de muito conhecimento para nós. Exatamente, né? Estamos aí quase na reta final do Novembro Azul e a gente sempre reforça aí a saúde do homem, né? E o homem, Rafael, se cuida menos, a gente sabe já, né? Por quê? E será que tem medo? Explica para nós um pouquinho, você como profissional. Perfeito. Vamos lá. O homem, ele quer ser o bichão, né? O corajoso. Mas, às vezes, ele tá fugindo da raia, né? A gente sabe disso. A gente sabe e, às vezes, temos que também assumir, não é só apontar o dedo, né? A gente, às vezes, acaba querendo não mostrar a fragilidade, né? A gente, às vezes, não quer mostrar que a gente também é vulnerável, né? A gente quer ser forte, quer ser o bichão, mas na hora de ver um problema, a gente quer adiar, a gente quer jogar para frente esse problema. A gente às vezes não quer resolver ele. E aí eu te digo assim, e não é somente na academia, porque ontem tive falando com o meu amigo e aluno aqui do 110, o Moacir Upes, né, do laboratório, e eu fiz essa pergunta para ele: Moacir, os homens fazem mais ou menos exames? Bem menos. Já melhorou, uma vez tinha mais homens, menos homens ainda do que hoje em dia, né? Já está melhorando, mas a mulherada faz mais, ela se cuida mais. E aqui no 110 também a mulherada se cuida mais. Temos mais alunas mulheres, né? Então elas já fazem a prevenção mais do que os homens. Elas fiscalizam, elas vão fazer os exames com mais frequência. E aí eu te pergunto, quem que é o bichão dessa história? Vamos ter que ser maduro o suficiente, Tirolim, para entender que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa sim fazer o exame, deixar de ter medo, de ter frescura, porque, querendo ou não, a nossa vida, às vezes, pode estar em jogo simplesmente por se cuidar, por fazer um exame, né? Algo nesse sentido. Exatamente, né? E qual a maior dor dos homens que procuram o trabalho na academia hoje? A maior dor, cara, não é coluna, não é barriga, não é falta de ar por subir uma escada, é o peso na consciência. É o peso na consciência. É o cara olhar no espelho e pensar: eu já fui melhor do que isso. Meus filhos merecem um pai que tem mais energia, que pode fazer uma atividade física com eles. Eu trabalho tanto, mas meu corpo já está pedindo socorro. Cara, isso é muito normal a gente ouvir aqui. Quase que diariamente uma dessas frases. Os homens, eles acabam ficando esgualepados, e aí quando é uma das últimas saídas, eles vêm nos procurar. Às vezes seria bem mais inteligente fortalecer antes, mas a boa notícia é que sempre dá tempo, né? Os homens, eles chegam para treinar porque percebem que a vida profissional cresceu, mas o corpo piorou. Então, como é que vai fechar essa conta? Até quando que a galera vai aguentar isso, né? Ah, mas o meu trabalho, eu ajudar esse cara a recuperar confiança, direção, sem julgamento. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu, os professores do 110, o Daniel, a gente está aqui justamente para ajudar, não é para julgar, né? Só que é com responsabilidade no nosso trabalho. A gente precisa, às vezes, falar o que precisa ser dito,
Não adianta, porque às vezes é realmente no choque que a galera dá um pulo, né? Às vezes depois, quando fez uns exames, o médico mandou para academia, daí eles tomam as devidas precauções, né? Mas às vezes seria tão mais fácil acordar antes, né? Porque às vezes não é no quanto eu vou ir na academia, é começar, como a gente já falou. Se tu não tá vindo nem um dia, e tu vir um dia, tu tá fazendo 100% a mais. Então tu pode mais do que isso, né? Então essa é a maior dor, o peso na consciência de não ter começado antes. Exato, né? E o Novembro Azul está aí para isso, para conscientizar, então, todo homem a se cuidar cada vez mais. Mas, como, de uma maneira geral, o exercício físico e a disciplina podem ajudar e criar consciência no Novembro Azul? Vamos lá. Quando o homem começa a treinar, ele recupera a autoridade própria da vida, ele se torna o protagonista da vida dele. O treino, ele cria disciplina, e a disciplina vira respeito, e o respeito vira consciência. E isso se repete toda vez que ele tem a coragem de ir treinar. Porque a coragem de fazer o exame, a coragem de treinar, a coragem de querer mudar de vida, de ser mais ambicioso. Ambicioso é diferente de ser ganancioso, porque a ambição, ela faz parte da vida de um homem. O homem nasceu para ser provedor. Nasceu para ser provedor. E aonde que vai ter um provedor fraco? O homem que é fraco mentalmente, ele não vai para lugar nenhum. Tu não adianta. O cara que é mentalmente fraco, pode ter certeza que o corpo dele logo vai estar nos fiapos, vai estar nos pedaços. Então o homem precisa entender isso, que ele precisa ter vitalidade, né? E o exercício não é só por massa magra, é para massa mental. É o homem lembrar que ele tem valor, que ele tem responsabilidade e ele tem futuro. E às vezes tem pessoas que dependem desse trabalho dele estar bem para ter um futuro bom também, né? Porque quanta gente, todos os homens ajudam direta ou indiretamente com o seu trabalho. Então quer dizer que você estando forte, as outras pessoas automaticamente ficam fortes junto com você. E o Novembro Azul não é só falar sobre próstata. Uma vez era ainda mais difícil falar esse nome, meu Deus do céu, tá louco? Mas já inventaram até foguete para ir para a Lua, mas um exame diferente da próstata não inventaram, é o que tem. E tu vai ficar fazendo piada, romantizando, enfeitando, para deixar acontecer contigo o pior? Ou tu vai ser homem o suficiente para ir lá e fazer o exame? Esse e vários outros exames, né? Não é somente o da próstata. Nós estamos aqui falando sobre longevidade, sobre prevenção, qualidade de vida. É sobre isso que a gente está falando. Exatamente, né, Rafael? Bem, agora uma pergunta aí que é muito intrigante, né? E várias pessoas aí, né, acho que estão nessa aí. Muitos homens, né, não iniciam a academia, Rafa, ou uma dieta, porque tem medo de largar a cervejinha e o churrasco. O que você diria para eles? Ai, essa aí é comprometedora. Eu na veia. Essa aí foi, olha, eu acho que foi na picanha. Essa aí foi direto, no ponto. Verdade. Cara, e assim, ó, eu digo que o problema nunca foi o churrasco. Se fosse esse o problema, me desculpa, mas eu também largava de mão da tal da academia. Porque é bem bom, né? Só que o problema é o exagero. O problema é quando ele vira a desculpa para não fazer o mínimo. É só isso. Quando o churrasco se torna mais importante do que a vida, me desculpa. Aí o jogo ficou bem sério. Ninguém está aqui para virar um monge
lá do Tibete para não tomar mais cerveja, para não comer mais carne, nada disso. Não é disso que a gente está falando aqui. Nunca foi, nenhum dos programas a gente falou sobre extremismo. Só que eu vou ter que ser sincero. Olha para tua barriga agora. Você que está me ouvindo, olha. E tu acha mesmo que a cerveja e o churrasco não tem nada a ver com isso? É o exagero, meu parceiro. É o exagero, minha amiga. É só isso. Se você criar essa consciência e tu ter a coragem de dizer assim, realmente eu estou exagerando, aí vai ficar bem mais fácil. Vai ficar bonito o jogo, porque você vai ter qualidade de vida comendo churrasco e até mesmo podendo tomar a tua cerveja. Né? Então, assim, às vezes se uma pessoa precisar ficar 30 dias sem cerveja, meu Deus do céu, é o fim da vida. Mas já pensou, tem que ficar 30 dias na UTI? Ah, mas eu não largo, mano. Vai dar risada. Ei, ei, ei. Tu tá achando realmente isso engraçado? Ou tu tá com medo e tá tentando disfarçar? Vamos largar a mão de ser bobo, vamos criar consciência, vamos ser maduro o suficiente e saber fazer as nossas próprias escolhas, né? Tem gente aí que é incapaz de ficar um final de semana sem encher o latão. Cara, me desculpa. Talvez aqueles 30 dias da UTI estão ficando mais próximos. É uma escolha simples, pequenos sacrifícios agora, grandes ganhos depois. E não tem desculpa, não tem para onde correr. Você sabe que não é o churrasco e a cerveja, mas é o quanto do churrasco e a cerveja. Exatamente, né? Sempre é o exagero, né, Rafael? Bem, deixa uma mensagem final aí para os homens que ainda não entenderam a importância de se cuidar. Bom, se ele ainda não entendeu, talvez ele não pegou o início da reportagem, né? Onde ele vai poder conferir depois lá no YouTube, nas redes sociais da Rádio Princesa. Bom, homem, ninguém vai viver a tua vida, meu parceiro. Mas muita gente depende de você. A tua família, teu filho, tua esposa, tua empresa. Se cuidar não é egoísmo, é responsabilidade. Faça exames, treina, coma melhor de maneira inteligente. Fale sobre suas dores. Porque os homens, muitas vezes, eles querem ser o bagual, o cara que aguenta, o que não fala sobre os seus pensamentos, sobre suas angústias, os medos que ele tem sobre o futuro. Mas quando tu divide uma dor, essa frase uma vez eu ouvi, eu achei muito, muito inteligente. Toda vez que você divide uma dor ou um problema com um amigo, aquele amigo de fé mesmo, tu entende que tu só tem mais meio problema e meia dor? Simplesmente por você ter dividido. E se esse teu amigo for alguém de real confiança, não somente uma pessoa que quer estar num bar bebendo contigo, porque isso vai ter em todo bar, talvez tu vai conhecer uma pessoa dessas. Ele vai te ouvir, ele vai saber te botar nos trilhos, porque às vezes ele vai te falar não o que tu gostaria de ouvir, mas o que você precisa naquele momento. E se de alguma forma isso que tu tá ouvindo agora tá fazendo sentido para ti, saiba que não é por acaso que tu tá escutando isso. Faça o exame, faça o mínimo por você hoje, porque ninguém vai fazer. Os boletos sempre chegam. A gente sempre fala isso aqui no programa. Os boletos chegam, as contas chegam e eles vêm com o teu nome. Não tem para onde correr, cara. Seja o tipo de homem que você gostaria que seu filho fosse. A melhor maneira de ser é essa. O teu filho olha para ti, a tua filha olha para ti. Então seja pessoas de respeito. Não existe nada mais forte num homem do que ele escolher viver bem e viver melhor. Porque a dignidade do homem está em viver bem. Viver com qualidade de vida. Ninguém está falando aqui em riqueza, em esbanjar, nada disso.
Estamos falando de sobreviver bem, poder fazer as coisas de cabeça erguida, com a postura retinha, a conduta, poder olhar no olho. E quando a gente pode fazer isso é porque a gente está fazendo o mínimo pela gente, cuidando da nossa própria saúde. Então, se tu ainda não entendeu isso, me desculpe, mas agora eu não sei aonde você está. Porque talvez você não esteja nem vivendo, tu está apenas existindo. Exatamente, né? É o Novembro Azul, né? Como é que tá o CT? Promoção rolando ainda? Promoção rolando e a promoção virou lote. Então ainda tem chances, mas viramos para o segundo lote, onde ainda tem um super desconto, né? Onde você garante mensalidade por 1 ano, pagando menos, então não perde a chance, porque tem poucas vagas nesse lote. Então sugiro que você faça a tua parte. Vem para o 110, vem saber como funciona. Já faz um... Se você é homem que nunca treinou aqui conosco e está ouvindo esse programa, fala que você ouviu o programa e marca a tua diária, uma aula experimental, sem custo para você realmente ver e quebrar os tabus talvez que você tem na tua própria mente aí. Hoje vem aumentando bastante o número de homens no CT, aqui no 110. A maior parte dos alunos ainda são mulheres, mas os homens estão entendendo a importância de se cuidar, de estar bem fisicamente para prosperar. Então vem, faz a tua aula experimental aí na faixa, né, simplesmente por estar ouvindo a Rádio Princesa aqui junto com o meu amigo Tirolim, e venha fazer o que deve ser feito. Importante nós destacarmos aqui, né, Rafael, que a gente não está falando aqui de musculação. A gente não está falando de musculação, a gente está falando de cuidar da saúde. Então você, o homem aí, não quer dizer que você vai vir aqui e vai fazer musculação. Você vai cuidar da tua saúde. O treinador vai ver que treino vai caber para você. Isso, não é você que vai chegar aqui e olhar para as máquinas e sair fazendo. Não, a gente tem uma equipe de profissionais aqui, né, qualificado, que vai saber interpretar e saber como te ajudar. Aonde cada pessoa tem o seu treino, pode vir, né, e não tem fidelidade no horário, então pode vir às vezes de manhã, às vezes de tarde, conforme a sua disponibilidade, onde sempre vai ter um professor. É para isso que a gente tem uma equipe, para ajudar quem precisa. Então, vem sem medo que a gente vai estar aqui para ajudar você. Tá certo? E vai o alô lá para a galera do CT, né, sempre junto com a gente. É isso aí, 110% ou nada. Bora para cima. Isso aí, esse foi o nosso Papo 110, quarta-feira tem mais, você pode deixar a sua dúvida aí, né, lá nas redes sociais do CT, aqui da Rádio Princesa. Você também vai acompanhar essa entrevista aí, né, lá nas redes sociais da Rádio Princesa, no canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Um abraço, Rafa, até quarta-feira que vem. Valeu, obrigadão. Até a próxima quarta-feira.